Louvado seja o Senhor, estamos juntos na presença dEle. Também eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que oraram por mim na minha enfermidade. Graças a Deus estou recuperado. Amém. Nós estamos falando várias mensagens dentro do tema viver a realidade do reino dos céus. E hoje nós vamos abordar o seguinte: eu vivo na realidade ou na tradição? Isso é muito importante, porque uma das maneiras de o inimigo anular o povo de Deus é fazer o povo de Deus viver na tradição, sem realidade, sem vida, atento somente a práticas externas. Nós vamos abordar esse tema porque Mateus 15 aborda esse tema. Mateus 15, versículo 1, diz: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Daí no versículo 2 diz: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? E no versículo 3 diz: ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então, nessa porção aqui, nessa porção inicial, nós vemos a menção da tradição dos anciãos e a menção também da palavra, do mandamento de Deus. Vamos dar uma olhada com um pouco mais de detalhes essa questão, porque eu creio que é muito importante. Porque é algo em que nós facilmente caímos. Tudo que Deus ordena vem da sua palavra e deve ser algo sempre vivo, porque a palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus é vida, porque a palavra de Deus é espírito. Então, todas as vezes que recebemos a palavra de Deus e nós guardamos essa palavra, nós guardamos essa palavra por meio do Espírito. Nós guardamos essa palavra com vida, com amor, com sentimento, com realidade. Nós não guardamos como uma lei, como letra. Tudo que Deus fala conosco e Deus nos dá, deve ser sempre algo com frescor e vivo. Porque Deus é vivo. Amém? Então isso é algo muito importante. Mas, o que acontece com a gente? O que acontece com a gente é que muitas vezes nós recebemos, praticamos com vida, e depois nós passamos a praticar por costume, por tradição, sem atentar se estamos ou não praticando conectados ao Senhor, ligados à vida. É muito bom que o Senhor tratou disso em Mateus 15. Por quê? Porque em Mateus 15 ele começa a tratar com a condição interior do homem. Nós podemos ver que esses fariseus, escribas, esses anciãos, se preocupavam com o exterior, o aspecto exterior. Eles se estavam preocupados com forma. Mas precisamos ver o seguinte:
O que vem de Deus é realidade. E mesmo muitas coisas boas que vêm de Deus, quando depois a fonte se torna a nossa própria pessoa, se torna tradição. Perdemos a vida, perdemos o conteúdo, perdemos a realidade interior. Quem vive na tradição se preocupa com a tradição, se preocupa com a forma, se preocupa simplesmente com a prática. Mas quem tem realidade, ele quer vida, quer espírito, correto? Quer essa realidade interior. Então, a tradição foca o exterior, a realidade foca o interior. O Senhor Jesus, ele não se preocupava com tradições, ele se importava com a palavra de Deus. Ele era a própria palavra viva. Ele queria que os judeus vivessem a palavra de Deus e não vivessem uma religião, uma forma. E você pode ver que no versículo 3 de Mateus 15, o Senhor diz: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Isso quer dizer o quê? O homem, muitas vezes, para guardar a tradição, ele acaba transgredindo até o mandamento de Deus. Vai transgredindo a palavra de Deus. Olha aqui. Vamos dar uma olhada, uma coisa simples. Oração. Existe a realidade da oração. E existe a tradição da oração. A realidade da oração quer dizer o quê? Eu oro, mas cada vez que eu oro, eu me conecto com Deus. Cada vez que eu oro, eu toco Deus. E Deus toca em mim. Cada vez que eu oro, eu me torno vivo, cada vez mais vivo. Agora, orar por tradição é cumprir uma obrigação. Eu simplesmente repito um montão de coisas que repito todos os dias. Não me preocupo em tocar o coração de Deus. Não me preocupo em deixar Deus tocar o meu coração. Depois eu saio satisfeito porque cumpri o meu dever. Está vendo a diferença? E por que isso é tão perigoso? Porque a tradição mascara a nossa verdadeira condição. Nós podemos estar numa condição péssima, mas porque nós vivemos uma tradição, nós temos uma sensação de que estamos bem. Mas, na verdade, não estamos bem porque não estamos tocando Deus. Entende o que eu quero dizer? Seja oração, ou mesmo a leitura da Bíblia. Eu leio a Bíblia é para tocar Deus. Porque eu estou lendo a palavra de Deus. E essa palavra é uma palavra que deve produzir algo em mim. Mas se eu simplesmente leio a Bíblia por obrigação, todo dia eu leio, eu adquiro um pouco de conhecimento, mas aquilo não muda a minha pessoa, não muda a minha vida, e eu acho que eu estou bem. Como eu posso saber se estou bem? Se há ou não o fogo no meu interior. Toda vez que eu oro, eu toco no fogo de Deus. Toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu toco no fogo de Deus. E como você sabe se você tocou ou não tocou no fogo? É só olhar se você pegou fogo ou não. Correto? A coisa é simples.
Mas muitas vezes nós estamos aparentemente bem, mas a grande pergunta é: tem ou não tem fogo em nosso interior? E nos tempos finais, o inimigo vai fazer com que nós vivamos tradição. Nós perdemos o fogo e achamos que nós estamos bem. Olha só, Deus, o Senhor, sempre nos quer trazer para a realidade. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, 1 Pedro 1, 18, nos é mostrado o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Na versão King James atualizada, diz assim: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. É muito fácil nós vivemos na tradição. É muito fácil nós vivemos nos nossos costumes e coisas que nossos pais nos legaram. Isso quer dizer o quê? Não necessariamente somente a questão dos pais físicos, mas são coisas que nós herdamos ao longo da nossa vida. Mas, olha aqui fala, modo de vida vazio e sem sentido. Coisas boas. Muitas coisas boas. Ninguém está falando de que essas tradições não são boas exteriormente, né? Mas aqui diz vazio e sem sentido. Nós não devemos ser guiados pela tradição, nós devemos ser guiados pela realidade da palavra de Deus. E nesses tempos finais que antecedem a volta do Senhor, o Senhor quer um povo que esteja queimando. E por quê? Porque toca no Senhor, toca no seu coração, toca na realidade. Então, o seu viver é um viver quente, não é um viver morno. Você sabe, a tradição também está relacionada com a cultura. E quanto mais o homem entra na filosofia, essas coisas assim, mais entra em tradição. É a tradição do homem. E é muito fácil, baseado nas tradições, nós começamos a julgar uns aos outros. Eu vou dar um exemplo. Você me convida para almoçar na sua casa. Na hora do almoço, eu me sento na mesa, ponho a comida no meu prato e eu começo a comer com as mãos. Qual vai ser a sua reação? Você vai ficar escandalizado. Mas eu vou dizer para você, lá na África, nós sentamos ao redor da mesa e todo mundo come com a mão. Ninguém fica escandalizado. Porque é a cultura. Está vendo? Você está me condenando por causa da cultura. Você não está me condenando porque eu transgredi a palavra de Deus. Compreende o que eu quero dizer? E na vida da igreja? O inimigo não usa isso para causar problemas entre nós? Para impedir a edificação? Por causa de costumes diferentes?
Ari, você vem de uma família, Janaína vem de outra família, costumes diferentes. E algumas vezes brigam por causa de costumes, não é? E qual que é o costume certo, o costume errado? Isso é tradição. Nós devemos nos atentar à palavra de Deus. Agora, isso eu vou desenvolver um pouco mais à frente, mas eu quero dizer o seguinte: precisamos ver que hoje esse mundo procura infundir as tradições do mundo em nós. Não pense que tradição significa necessariamente coisa velha. Quer ver? Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui, nesse versículo, nos é mostrado uma série de coisas que nós precisamos ver. Primeiro, filosofia e vãs sutilezas. Filosofia é o próprio estudo da vida pelo próprio homem. É a visão do homem. E aqui diz, vãs sutileza. Sutileza, palavra original grego, significa engano, mas traz em si o vazio e o engano. E aqui diz, filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens. Daí se vincula a tradição dos homens. O que é tradição dos homens? É a prática dos homens. O que os homens vivem, o que os homens praticam, e não somente isso. Ele fala assim, conforme os rudimentos do mundo. Essa palavra rudimento, no grego, é stoikeo. Vocês se lembram quando nós estudamos o livro de Gálatas, falamos sobre o tipo de andar no Espírito? Existe o andar peripatel e andar stoikeo. O andar peripatel é o andar genérico, né? No dia a dia, você anda de cá para lá e tal. Mas o andar stoikeo é andar segundo regras. É como uma marcha militar. Todos estão andando no mesmo compasso. Isso é stoikeo. Aqui nos mostra que essa filosofia do homem, vãs sutilezas, isto é, vazio e com engano, isso é conforme a tradição dos homens. E é conforme os rudimentos do mundo, o stoikeo do mundo. É a marcha militar do mundo. Amado irmão, amada irmã, você não percebe que quando o mundo lança sua moda, quando o mundo lança, né, a nova maneira de ser, ele lança um stoikeo. Todo mundo começa a andar naquele compasso, não é verdade? Não é isso que nós vemos? O mundo tem stoikeo, mas nós na igreja temos um outro stoikeo. Nós andamos no Espírito, nós andamos segundo Deus. O mundo anda segundo as tradições e rudimentos do mundo. E Colossenses 2,8 diz claramente, não segundo Cristo. Aleluia! Nós somos segundo Cristo. Irmãos, irmãs, por que eu estou falando isso? Porque cada um de nós deve ver como está vivendo. É na tradição ou na realidade? Como está a sua vida espiritual? É na tradição ou na realidade? E olha só, no versículo 3, o Senhor diz, né, para eles, porque
transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E o versículo 4, porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, isto está no versículo 5, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Então, o Senhor, né, você pode ver, esses fariseus, saduceus, falando da tradição sobre lavar as mãos, porque antes de comer você tem que se purificar, aquelas coisas. Daí o Senhor disse assim, que eles transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição. Por quê? Olha só a sutileza do inimigo. Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. E também, quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Então, questão de honrar pai e mãe é alguma coisa muito séria, não é isso? Mas olha que a tradição diz, o que eles estavam dizendo, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, isso quer dizer o quê? O negócio é o seguinte, eu estou aqui servindo a Deus, amando a Deus, então, tudo que você poderia receber de mim, você não vai receber, considere que você ofertou para Deus. Olha que pensamento maligno. Servir a Deus nunca invalidou honrar pai e mãe. Correto? Mas olha como é que são essas manipulações da tradição. Não é até uma coisa espiritual bonita? Tudo que você puder aproveitar de mim, considere oferta ao Senhor. Não tem uma espiritualidade? Olha que cara espiritual, hein? Mas ele está transgredindo a palavra de Deus. Olha só a coisa, o versículo 4, o Senhor Jesus disse, porque Deus ordenou. Então, essa é uma ordem de Deus. E o versículo 5 começa com, mas vós dizeis. Deus diz algo, mas nós acrescentamos algo para mudar. Aí entra a tradição. Está vendo? Eu tenho que fazer uma pergunta. Quantas coisas Deus já falou diretamente ao seu coração para que você faça, mas você acrescenta alguma coisa para não precisar fazer? Quantas vezes Deus falou com você e você mudou a palavra de Deus, pondo uma capa bonita para não dar problema na sua consciência? Isto é a tradição do homem invalidar a palavra de Deus. Versículo 6, daí diz assim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Você sabe, o homem tem um problema. Quando Deus fala, Deus dá a sua palavra, o foco da palavra de Deus é o interesse de Deus, não é? São os interesses de Deus, são os planos de Deus, são ligados à vontade de Deus. Mas como que é o homem? O homem, muitas vezes, transforma as coisas do interesse de Deus em coisas de seu próprio interesse. Por uma razão ou outra. Eu vou mostrar aqui
Isaías 58, versículos 13 e 14. Isaías 58, 13 e 14. Olha só. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, e olha só, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque o Senhor o disse. Olha só, essa questão de guardar o sábado. Aqui no Antigo Testamento. Eles transformaram o dia de sábado, porque eles começaram no dia de sábado a seguir os seus próprios caminhos. Eles começaram a fazer sua própria vontade e não a vontade de Deus. E estavam falando palavras vãs e não a palavra de Deus. Isso no que diz respeito ao sábado. E olha, Isaías 58, versículos 3 e 4, dentro da versão King James atualizada. Isaías 58, 3 e 4. Daí fala a respeito do jejum. Olha aqui. E questionam, por que jejuamos regularmente se tu não o reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? Quer dizer, eles estavam tendo práticas, eles estavam reclamando contra Deus. Olha só, daí o Senhor diz assim, né? Ele diz assim, temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Ele diz, por que está fazendo jejum? Está fazendo por minha causa? Você está fazendo tudo para seu próprio proveito. Não está fazendo para o meu proveito. Está vendo aqui? Como mudaram? E olha o versículo 4. Ora, o motivo que está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo e ainda esperais que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Olha só, estavam jejuando. E como que terminava o jejum? Amando o Senhor, amando uns aos outros? Olha como é que terminava o jejum. Discussão e rixa, brigas violentas com socos e outras brutalidades. Você acredita? Tudo em nome de Deus. Por que você deu um soco no irmão? Em nome de Deus. Tradição. Briga por causa de forma. Isso é muito frequente, não é? É muito frequente no nosso meio. Nós vamos servir a Deus juntos, começamos a brigar por causa disso. Não tem realidade, tá? Seguindo tradição. Você vê como essa questão é uma questão muito sutil. Como o inimigo é terrível.
nos faz dar atenção a práticas bonitas, coisas, mas sem realidade. E nós somos anulados. Olha, Isaías 58:13, que nós lemos na versão atualizada, agora na versão King James. Se vigiares teus pés, a fim de que não profanes o Shabat, o sábado, para não fazer o que bem quiser em meu santo dia. Se considerares e chamares delícia o meu sábado, e honroso o santo dia do Eterno, e se o dignificares, deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o que bem deseja e de falar irrefletidamente. Isso mostra o quê? Tem toda uma forma exterior, mas não tem nenhuma realidade interior. Pelo contrário, o que se manifesta, que vem do seu interior, são coisas contrárias a Deus. Daí, voltando a Mateus 15, versículos 7 e 8, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui, olha só, Deus olha para duas coisas. Nosso lábio e o nosso coração. Os lábios, nossos lábios, o que nós falamos, coração, de onde vem a fonte disso, né? Deus, é importante que os dois sejam importantes. Tem um versículo nos Salmos que diz, né, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na sua presença, ó Senhor. Tá certo? Até isso aqui é um corinho muito conhecido, né? Deus dá atenção aos lábios de coração, mas a questão Deus olha para a distância. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então você pode ver, na tradição, o lábio está perto, mas o coração está longe. Deus então está olhando para o coração. Você está fazendo as minhas coisas? Deus diz, mas seu coração está perto de mim ou está longe de mim? Porque falar, todo mundo fala, é o que sai, né? Mas Deus olha para o coração. Qual é a distância do nosso coração? E aí, versículo 9, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Me adoram, mas ensinam o quê? Ensinam os preceitos de homem, ensinam a tradição. E isso é o grande problema. Nós criamos as nossas próprias tradições e medimos os outros com as nossas tradições. E queremos impor aos outros as nossas tradições. Esse é um grande fator de discórdia. Já falamos muitas vezes, nós mesmos inventamos um montão de versículos bíblicos. Daí diz assim, você diz isso aqui, o que é isso aqui? Eu digo, isso é assim, mas onde está escrito? Miguel capítulo 3, versículo 7. Entende? Foi o livro que eu escrevi, que eu acho que deve ser. Magda, você também não tem um livro próprio? Hein? Todos nós temos um livro próprio. Não é verdade? Né? Ari, capítulo 10, versículo 15. Não é assim? E daí tem Janaína, capítulo 7, versículo 8. Nós somos assim. E Deus sabe disso, isso é tradição. E nós criamos problemas. Olha só,
Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Quando Cristo morreu na cruz, ele aboliu essas ordenanças, essas tradições, esses preceitos de homens. Queimou o seu livro e o meu livro. Olha só, Colossenses 2,8. Eu vou de novo ler isso aí, porque isso é ligado a outros versículos de Colossenses, tá? Colossenses 2,8. Cuidado para que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e suas sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, nós devemos ser segundo Cristo, e não filosofia, tradição, rudimentos do mundo. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Olha só essa questão da tradição, desses preceitos, né? Dessas ordenanças que criamos. Isso faz com que o nosso livro seja um escrito de dívida. Mas o Senhor cancelou o escrito da dívida, que era contra nós, que constava de ordenança, e nos era prejudicial. Tradição é prejudicial. A minha tradição é prejudicial. A sua tradição é prejudicial. Cristo morreu para cancelar isso. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Foi cravado na cruz. Ó, Colossenses 2, versículos 20 e 21. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, para o estoiquel do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Está vendo? Se morremos com Cristo, tudo isso morreu também. E aí, voltando para Mateus 15:10, eu vou ler agora até o 17. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Aqui o Senhor chama atenção. Cuida do seu interior. Cuida da realidade espiritual que há. Não fique atento à forma exterior. Cuida para a sua condição interior. Isso é que importa. Porque naquele dia o que vai importar é isso. E é isso também que nós precisamos aprender a dar valor. Senhor, limpa o meu coração.
Por isso, Senhor, eu quero sempre estar próximo de Ti, Senhor. Tocando com realidade a Sua pessoa, tocando com realidade a Sua palavra, orando com realidade. Por quê? Porque quando eu tocar essa realidade, o Senhor irá limpar o meu interior. Irá queimar o interior, meu interior com fogo santo. E vai me fazer viver a realidade. Em Gálatas, nos é mostrado, eu não vou desenvolver esse assunto, mas eu só vou citar. Nós temos 4 problemas: religião, tradição, as coisas que vêm do homem e o ensino do homem. E o Senhor está mostrando para nós: não preste atenção à religião, foque em Cristo. Não preste atenção à tradição, foque na igreja, que é o viver Cristo. Não foque no que é do homem, mas naquilo que é de Deus. Não dê valor ao ensino do homem, dê valor à revelação divina. Amados irmãos, amadas irmãs, por que estamos falando disso? Porque nos tempos finais a Bíblia nos mostra claramente que o amor de quase todos esfriará. Mas quer dizer que essas pessoas vão viver totalmente afastadas? Não, eu vou dizer porque uma grande parte viverá na tradição. Mas nós somos aqueles que amam o Senhor. Queremos ser aqueles que vivam na realidade. Que a palavra do Senhor, obrigado, que a palavra do Senhor possa nos iluminar e nos salvar. Essa palavra que o Senhor falou conosco nessa manhã. Amém? Que o Senhor abençoe a todos.